Fala professores, fala professoras, tudo bem com vocês? Antes de nós continuarmos esta análise da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, eu já convido você para clicar exatamente no link que está no comentário fixado, onde eu vou te direcionar para um curso de Como se preparar para concursos educacionais. Um curso pensado com muito carinho para caminhar lado a lado em sua preparação para qualquer concurso público na área da educação, sobretudo da parte pedagógica e da parte de legislação, tal como nós estamos discutindo e construindo esta análise da Lei de Diretrizes e Bases da Educação aqui no meu canal. Muito importante, se você não assistiu a primeira aula, eu já convido você para assistir a primeira aula, que inclusive o link da primeira aula está aqui, ó, na descrição do vídeo, porque hoje nós vamos continuar fazendo a análise da LDB. Daqui para frente serão várias aulas discutindo a LDB. A ideia é passar por toda a legislação. Sim, pode parecer loucura, mas essa é a ideia mesmo. Passar por toda a legislação, ler os artigos, ler os parágrafos, ler os incisos, enfim, e analisar ponto por ponto. Para a aula não ficar gigantesca, eu venho dividindo as aulas em pequenos blocos. Na aula anterior, nós discutimos os títulos 1, 2 e o começo do título 3. Hoje, nós vamos terminar a leitura dos artigos do título 3, beleza? Portanto, já pega o caderno, pega a caneta, senta com calma e vamos que vamos, tudo bem? Então, nós vamos continuar aqui fazendo a leitura do artigo 4, parte A, e entender o que ele nos traz. Vamos lá? Olha só. Atendimento educacional durante internação. Garante atendimento educacional a alunos da educação básica internados para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa. Beleza? Vamos lá. O que isso diz, então? Basicamente, gente, este artigo ele vai tratar do direito ao atendimento educacional para estudantes da educação básica, que inclusive eles estão internados para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar prolongado, tal como o artigo traz. O Estado, gente, conforme a sua competência federativa, ele deve estabelecer as diretrizes para esse tipo de atendimento através de um regulamento. E aí está posta aqui a competência federativa na lei número 13.716 de 2018. Isso visa, então, garantir que alunos que enfrentam, por exemplo, condições de saúde adversas, enfim, não pode ali frequentar a escola, o espaço escolar, tenham acesso à educação durante o período de internação. Então, seja uma atividade que o professor envia, hoje com as relações tecnológicas fica um pouquinho mais fácil, mas o estudante, em caso de esteja internado por um tratamento de saúde, ele tem que ter acesso pleno à educação. Beleza? E aí a gente termina essa parte A do artigo 4º, tudo bem? Vamos aqui para o 5º artigo da LDB, título 3, que diz do direito à educação e do dever de educar. Vamos lá. Então, no artigo 5º, acesso à educação básica obrigatória como direito público subjetivo. Então, afirma que o acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, qualquer grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente construída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Beleza? Ou seja, então, este artigo ele estabelece que o acesso à educação básica ela é obrigatório e é considerado um direito público subjetivo. Isso significa, então, que qualquer cidadão, qualquer grupo de cidadão, associação comunitária, organização, entidade, enfim, tem o poder de acionar o poder público para garantir esse direito. Qualquer organização social tem direito a acionar o poder público, por exemplo, o Ministério Público, para ter direito à educação. E aí a gente chega aqui, por exemplo, no primeiro parágrafo. O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá... Aí a gente vem aqui para cada inciso, beleza? Vamos entender aqui o que diz este parágrafo, o que diz esse inciso acerca de quais são os deveres do poder público. Então vamos lá, ó.
recensear anualmente crianças, adolescentes, jovens e adultos em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica, é o que a gente sempre fala da EJA. Então isso é função do poder público, fazer levantamentos de como está aquele território, quais são as demandas daquele território, fazer-lhes a chamada pública, zelar pela frequência à escola. Olha só aqui no inciso 3º, zelar junto aos pais responsáveis pela frequência à escola. Aí a gente vai para o 4, divulgar a lista de espera por vagas no estabelecimento de educação básica de sua rede, inclusive redes. Ou seja, gente, divulgar a lista de espera por vagas, ordenada, com critérios transparentes. Então isso é muito importante, principalmente que a gente pega um grande gargalo aqui no Brasil é acerca das creches. Então, por muitas vezes, pessoas com contatos, digamos, um pouquinho mais espertos, né, conseguem passar à frente de outras pessoas. Ou seja, o poder público deve assegurar, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório. Então, qual a primeira função do poder público? Ele tem que assegurar o acesso ao ensino obrigatório. Toma essa nota. Seguido pelos demais níveis e modalidades de ensino. E aí, conforme as prioridades constitucionais e legais, tal como o parágrafo nos traz. E aí, a gente chega aqui para o segundo parágrafo. Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório, nos termos desse artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino. Tudo bem? Então veja, o segundo parágrafo valida principalmente qual é a função do poder público, que é dar prioridade de acesso a um ensino obrigatório. Beleza? Vamos aqui para o terceiro parágrafo. Olha que interessante. Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do segundo parágrafo do artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. Ou seja, qualquer parte mencionada aqui neste artigo, e aí seja qualquer organização social, tem o direito de pedir ao Poder Judiciário, especialmente nos casos previstos no segundo parágrafo do artigo 208 da Constituição Federal, pedir, por exemplo, a abertura de uma investigação quando o poder público não garante esse direito à educação. Inclusive, isso é um pedido que pode ser gratuito e aí segue um rito sumário. Que automaticamente a gente já chega aqui no quarto parágrafo. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Ou seja, em caso de comprovada negligência da autoridade competente, então pode ser, por exemplo, de um prefeito, de um vereador, do secretário, enfim, das pessoas responsáveis por oferecer a educação para aquela comunidade, ela pode sim ser responsabilizada por crime de responsabilidade, sim. Então a LDB traz acerca do poder público a obrigação de oferecer educação para todo mundo. E aí a gente chega aqui no quinto parágrafo, olha só. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Isso então, gente, busca garantir que todos tenham oportunidade de acessar a educação, mesmo que não tenham frequentado etapas anteriores. Você não pode frequentar, por exemplo, os anos finais do fundamental, porque você não frequentou os anos iniciais. Gente, mas as demandas mudam, a realidade muda, então o poder público tem que adaptar e tem que receber. Essas disposições, pessoal, que está aqui no artigo 5º da LDB, elas visam garantir não apenas o acesso à educação, como vocês podem observar, mas também condições adequadas para que esse acesso seja efetivo, para que esse acesso seja transparente, para que esse acesso seja justo. Ou seja, a gente volta à leitura. O acesso à educação básica obrigatório é um direito público subjetivo. Qualquer cidadão, grupo de cidadãos, pode sim lutar para que tenha esse acesso à educação. Isso está previsto no artigo 5º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Bom, e aí a gente chega no artigo 6º. Olha só, vamos continuar a leitura aqui, Dever dos pais ou responsáveis, importante, dentro do título 3º do Direito à Educação e do Dever de Educar, tá? Então, olha lá.
Dever dos pais ou responsáveis. Determina que é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. É obrigação, é dever matricular o seu filho a partir dos 4 anos de idade. O que esse artigo, então, define? O que ele estabelece? Que é a obrigação dos pais, que é a obrigação dos responsáveis fazer a matrícula das crianças na educação a partir dos 4 anos de idade. E aí, o que isso reforça? Gente, o direito à educação é do Estado e também é da família. Então isso reforça a responsabilidade familiar no processo educacional, garantindo que todas as crianças do nosso Brasil tenham acesso à educação desde cedo, beleza? Então é assim, é importante, toma cuidado, tá? Tem família que acaba esquecendo. Então é obrigação, a partir dos 4 anos, procurar o sistema educacional. Tudo bem? Então vamos aqui para o 7º artigo. Ensino livre à iniciativa privada. Então, a LDB reconhece a liberdade de iniciativa privada no ensino, desde que atendidas as condições. Então, gente, esse artigo ele acaba reconhecendo a liberdade de iniciativa privada no âmbito educacional, estabelecendo condições para sua atuação. Então, não é assim, eu vou abrir uma escola e tá tudo certo. Eu tenho condições. Então, as instituições privadas, né, sobretudo as privadas, elas devem cumprir as normas gerais da educação nacional e do sistema de ensino específico. Além, claro, que ela tem que obter autorização de funcionamento e passar por uma avaliação de qualidade pelo poder público, visto que é o poder público responsável por isso. Inclusive, a capacidade de autofinanciamento desta instituição privada também é destacada, exceto nos casos que são previstos no artigo 213 da Constituição Federal. Tudo bem? Então, a própria LDB não vê problema nenhum entre instituições públicas e instituições privadas, desde que ela siga as regras gerais da educação nacional, ou seja, desde que ela siga uma educação que seja para todos, embora seja privada. Mas vamos lá. Vamos para a parte A do artigo 7º. Ó, liberdade de consciência e crença. Isso está na LDB. Assegura aos alunos o direito de ausentar-se de prova ou aula marcada para dia em que, segundo os preceitos da sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir, a critério da instituição e sem custos para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas nos termos do inciso 8º do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Ou seja, gente, o que o artigo 7º traz, então? Nosso país é um país laico, correto? Então isso também cabe à educação. Então, liberdade de consciência, liberdade de crença. Então, ele assegura para os estudantes o direito de se ausentar em provas, de se ausentar em aulas. E, inclusive, a instituição deve oferecer alternativas caso ele venha se ausentar para um culto religioso, por exemplo. E aí tem que oferecer alternativas como provas de reposição, por exemplo, em datas que sejam compatíveis com a crença do estudante, a realização de trabalhos escritos, enfim, outras atividades. A prestação alternativa ela deve respeitar os parâmetros curriculares e o plano de aula no dia da ausência. Ou seja, não é simplesmente dá ali qualquer coisa e tá tudo certo. Não, tem que acompanhar o que o currículo está sendo discutido naquele momento. Que aí, inclusive, o cumprimento dessas formas alternativas, ela acaba substituindo a obrigação original, inclusive para a regularização do registro de frequência, né? Então, o estudante ele não faltou, ele estava praticando a sua fé e para provar a presença dele tem este trabalho aqui, de acordo com o currículo e com os planos de aulas que estavam postos. Isso é o que a lei diz. Que, inclusive, vocês podem ver aqui no próprio inciso. Então, ele tem direito a prova ou aula de reposição. Aí você pode vir no inciso 2 aqui, ó, trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa, enfim. Tá, olha o parágrafo 1º aqui, que é interessante. A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. Perceber, então, que não é simplesmente, faz aí qualquer coisa. Não, tem que observar, principalmente as supervisões das secretarias de ensino, tá bom? Olha que interessante, agora a gente vai para o parágrafo 2º. O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência. Volto a dizer, então, a partir do momento que o estudante, para professar sua fé, enfim, fez a atividade, então isso vale também como presença. Vamos para o parágrafo 3º. As instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 anos, as providências e adaptações necessárias
a adequação de seu funcionamento às medidas previstas neste artigo. Ou seja, as instituições têm um prazo de 2 anos para implementar todas as adaptações necessárias para cumprir as medidas previstas aqui neste artigo, principalmente quando a gente fala de liberdade de consciência e crença. Chega aqui no parágrafo 4º, o disposto nesse artigo não se aplica ao ensino militar, a que se refere ao artigo 83 dessa lei. Ou seja, esse parágrafo remete ao parágrafo único do artigo 2º, onde possíveis especificidades do ensino militar podem ser encontradas. Então, principalmente quando o artigo 2º ele acaba, vamos lembrar, estabelecendo que a educação ela é inspirada nos princípios de liberdade e principalmente nos ideais de solidariedade humana, beleza? Em outras palavras, gente, então essas disposições do 7º artigo, elas visam assegurar a liberdade religiosa, a liberdade de crença, a liberdade de consciência dos estudantes, e aí você, para além disso também, na primeira parte do artigo, você também estabelece alguns parâmetros para o ensino privado, garantindo, sobretudo, que eles cumpram normas e padrões de qualidade que são estabelecidos pelo poder público, beleza? Bom, pessoal, se você chegou até aqui, é sinal que você gostou da aula. E aí eu te convido, tal como eu conversei no início da nossa aula, a clicar aqui no comentário fixado, onde eu vou te direcionar para um curso de como se preparar para concursos educacionais, sobretudo na parte pedagógica e de legislação para qualquer concurso público na área da educação aqui no Brasil, beleza? Gente, hoje nós terminamos de fazer a leitura, a análise do título 3 da LDB, do Direito à Educação e do Dever de Educar. Se você não assistiu a aula anterior, eu convido você a assistir. E até a nossa próxima aula, onde nós vamos discutir outros títulos da LDB. Um grande abraço. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva, clica no joinha, enfim, gente, compartilha principalmente nos grupos do WhatsApp, tá bom? Ajuda demais. Não é fácil fazer isso não, mas a gente tá lá aí firme. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.